Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luiz Fernando, eu sou um homem branco, eu tenho cabelos escuros e curtos, eu tenho olhos castanhos, eu uso uma barba preta, eu estou vestindo uma camisa azul, eu estou sentado, e atrás de mim, ao fundo, tem uma parede branca com quadros relacionados a esportes e um quadro de medalhas. Eu sou profissional de educação física, eu trabalho na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e eu trabalho na unidade de São Conrado. No mês de abril, nós celebramos o Dia Internacional da Conscientização ao Autismo. E aproveitando essa temática relacionada ao público com autismo, eu vim trazer para vocês algumas possibilidades da área de educação física na reabilitação dessas pessoas. Eu vou dividir, na verdade, esse grupo em 3 grandes partes. Nós temos muitas possibilidades através da educação física, mas para não se tornar um vídeo muito longo, eu vou me atentar em 3 grandes partes, que seriam os aspectos motores, aspectos cognitivos e aspectos psicológicos, Na verdade, esses 3 aspectos são, como eu falei anteriormente, são algumas das possibilidades, tá bom? E a gente não deixa de ter uma relação entre todos esses aspectos, assim como outros colegas de outras profissões. O primeiro aspecto que eu abordei é o aspecto, de repente, um pouco mais simples de visualizar, que são aspectos relacionados ao educador físico que a gente está acostumado a ver no dia a dia. São aspectos motores como mobilidade, flexibilidade, ganho de força, ganho de tônus muscular, as funções do movimento humano propriamente dito. Então tudo isso vai ser analisado pelo profissional de educação física e vai ser trabalhado de forma a ter as melhores funções e da maneira mais eficiente com esses indivíduos. Por que eu digo que é um pouco mais simples de analisar esse cenário motor? Porque isso não é exclusividade do público com autismo ou qualquer tipo de deficiência. Qualquer indivíduo, quando chega para um educador físico, esses aspectos serão analisados. Então, se eu tenho algum desequilíbrio muscular, se eu tenho algum movimento que está, de repente, desequilibrado, então todas essas análises de possíveis desequilíbrios, de possíveis ajustes que precisam ter a necessidade de serem feitos, o educador físico vai analisar. No público com autismo não é diferente. Então, a gente vai fazer todas essas análises e a gente vai fazer a intervenção da melhor forma para que a gente possa ter movimentos com qualidade, eficientes e trazendo independência para esse indivíduo, tá bom? Um outro aspecto muito importante, também trabalhado pela educação física, e que aí nesse momento a gente vai precisar se aprofundar um pouquinho mais, mas eu vou tentar trazer para vocês de uma forma bastante didática e bastante simples de entender, é relacionado aos aspectos cognitivos. A primeira parte na verdade, esses aspectos cognitivos, eles são uma gama muito ampla de estudo e de conhecimento, e na verdade a gente precisaria de um vídeo um pouco mais longo para trazer para vocês. Mas para a gente poder trazer pelo menos uma noção, ao longo do desenvolvimento humano e do desenvolvimento motor do indivíduo, nós esperamos que eles aprendam algumas valências ao longo desse desenvolvimento, como lateralidade, como noções de profundidade, noções de modulação de força, o ganho de força propriamente dito, determinados movimentos, equilíbrio. Esses são alguns dos elementos que formam um conjunto de fatores que são aprendidos ao longo da nossa vida, principalmente no primeiro momento ali na nossa infância. Os indivíduos dentro do aspecto autista precisam de uma atenção especial nesse desenvolvimento, tá certo? E a educação física vai atuar diretamente nesses aspectos. Uma outra possibilidade dentro dessa questão cognitiva é que até mesmo na aprendizagem, que muitas vezes não é atribuída ao profissional de educação física, aprendizagem simples como ler, escrever, contas, matemática, através das nossas aulas de educação física, graças a um material lúdico, graças a um espaço propício, graças a muitas vezes a gente ter a possibilidade de trabalhar ao ar livre, com bola, com cones, com diversos materiais que tornam essa atividade mais atrativa, isso faz com que nós tenhamos condições de trazer um ganho de aprendizagem muito importante para esses indivíduos. Mas como que a gente consegue fazer isso? É importante a gente entender a fundo e lá na raiz como que a gente consegue trazer esses benefícios. Se afinal de contas, uma outra aula num espaço fechado com outros profissionais também vão trazer esse ganho.
Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu digo que a educação física atua muito em conjunto com todas as demais áreas da reabilitação e da aprendizagem, enfim, de uma forma geral. Mas a educação física tem uma característica muito interessante, porque ela promove alguns aspectos fisiológicos que favorecem nessa aprendizagem. Por exemplo, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da frequência respiratória, e você associa esses fatores a um maior aporte sanguíneo a estruturas, como por exemplo o cérebro, que é fundamental na questão da aprendizagem. Mas o que significa esse aumento do aporte sanguíneo? Assim como nós precisamos nos alimentar, as nossas estruturas todas, inclusive o cérebro, precisam se alimentar. Quando, através da educação física, das atividades, seja ela mais lúdica, jogos, brincadeiras, ou atividades físicas mais diretas, como uma sequência de musculação ou algo parecido, nós estamos promovendo um aumento de aporte sanguíneo nas nossas estruturas. Então nós estamos trazendo nutrição para essas estruturas, fazendo com que elas estejam melhor preparadas para receber aquela gama de informações que elas vão receber ao longo dessas terapias. Por isso que nós temos alguns estudos comprovando que o aumento da atividade física tem relação direta com o aumento da aprendizagem, com a facilidade de aprendizagem, capacidade de memorização, entre outros aspectos. Então nós começamos a ver uma educação física um pouco mais aprofundada e um pouco diferente daquela educação física que, como eu falei anteriormente, nós estamos habituados a ver, que é propriamente o movimento humano por si só. Então nós temos um pouco mais de profundidade nesse trabalho, se tornando fundamental na reabilitação dos indivíduos com autismo. E por último, mas não menos importante, eu deixei a parte psicológica / comportamental, que são outros aspectos que a educação física tem resultados bastante interessantes. No aspecto comportamental, tanto na realização de tarefas com outros indivíduos, às vezes no compartilhamento de objetos ou de atividades, nas noções de início, meio, fim de atividades. A gente nota que em alguns momentos, no início ainda das aulas, do tratamento, alguns indivíduos têm bastante dificuldade de aceitar, principalmente a questão da negativa, ou seja, você precisar falar um não, dizer que ele não pode fazer alguma coisa, ou o inverso, dizer que ele precisa fazer alguma atividade que de repente não é a vontade dele naquele momento, e alguns a gente sabe que não verbalizam as suas vontades. Então, assim, mas eles começam a ter um entendimento dos limites e das regras que eles precisam seguir. Enfim, essa questão comportamental é muito interessante, os ganhos que a gente tem, além do lado psicológico, claro, que a partir do momento que você faz um trabalho de médio e longo prazo, que aquele indivíduo começa a reconhecer o próprio corpo, que ele começa a se reconhecer, reconhecer a relação daquele corpo com o espaço que ele vive, além do pertencimento dele ao contexto social em que ele está inserido, aquilo provoca um ganho de autoestima importante, psicologicamente muito importante para eles, fazendo que muitas vezes eles fiquem mais tranquilos no momento de participar de eventos como esse que eu estou com a camisa fazendo alusão, que é o Projeto Velozes e Vencedores, da SMPD do Rio, que é um projeto que, dos diversos objetivos que a gente tem à luz da educação física, eu acho que talvez o principal seja justamente trazer para a sociedade que, além de terem capacidade de poderem frequentar esses espaços públicos e poderem fazer atividades em grupo, com o entendimento das regras daquele evento e da proposta daquele evento, eles não só podem, como eles devem fazer parte e devem ser inseridos cada vez mais. Então, a visão inclusiva desse projeto e a visão de que eles têm totais condições de frequentar esses eventos públicos é o grande objetivo, e esses ganhos comportamentais e psicológicos são fundamentais na inserção e na inclusão desses indivíduos nesses eventos. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho das possibilidades da educação física. Como eu falei anteriormente, é uma área que realmente tem uma abrangência muito grande, tanto de forma individualizada, tanto de forma específica na educação física, quanto no apoio e no trabalho junto com os demais colegas das outras categorias. Então eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês o entendimento do que pode ser feito através da educação física. Tá bom? Obrigado e fiquem todos bem.